Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadores suplentes assumem cadeira no Legislativo durante licença de parlamentares titulares. Comissão de Ética inicia análise de casos envolvendo vereadores da Casa. Comissão avalia projeto que prevê reserva de vagas em serviços e obras públicas para pessoas em situação de rua. É o que você confere a partir de agora. Quatro projetos foram aprovados durante a sessão ordinária do dia 30 de outubro. Uma das propostas, em destaque, institui a Semana da Mobilidade Urbana em Guarulhos. Em sessão ordinária, realizada na quarta-feira, dia 30, a Câmara de Guarulhos aprovou 4 projetos durante a ordem do dia. O primeiro item foi elaborado pelo vereador Maurício Brinquinho, do PT, e institui a Semana da Mobilidade Urbana em Guarulhos. A ideia da proposta é promover ações voltadas à acessibilidade, à cultura de paz no trânsito e à cidadania. O item foi aprovado em segundo turno e agora depende da sanção do prefeito. Caso isso aconteça, a semana será comemorada entre 18 e 25 de setembro. Também foi aprovado em primeira votação um projeto que prevê prioridade no agendamento de exames e fisioterapia a pacientes com doenças degenerativas e que sofreram AVC. A proposta é do vereador Pastor Anistaldo, do Mobiliza, e ainda depende de votação em segundo turno. Outro projeto aprovado, também em primeira votação, foi apresentado por Wesley Casaforte, do PSB, e inclui a chegada do Papai Noel de helicóptero no calendário oficial de eventos do município. Fechando a ordem do dia, o plenário da Câmara ainda aprovou em votação única a concessão de um título de cidadania guarulhense a Caio Mesquita, uma iniciativa do vereador João Tomás, do PSDB. Já no grande expediente da sessão, foram aprovados 3 requerimentos e um projeto de lei foi deliberado e encaminhado à análise das comissões permanentes do Legislativo. Também na sessão do último dia 30, 2 vereadores suplentes tomaram posse no Legislativo. Roberto Yamauchi, do PSD, também conhecido como Roberto Farmacêutico, assumiu o cargo durante a licença do titular Tiago Surfista. Durante sessão ordinária do dia 30 de outubro, o vereador suplente Roberto Yamauchi, do PSD, assumiu uma cadeira no Legislativo. O parlamentar vai permanecer na Câmara enquanto o vereador Tiago Surfista estiver em licença. Roberto Yamauchi é farmacêutico e pretende focar sua atuação na saúde municipal. São 3 projetos principais que eu pretendo apresentar ao novo prefeito, né? Já entrei em contato com a coordenação, porque agora é momento de transição, e falei desses projetos e acho que vai ser absorvido pela prefeitura. Um diz sobre o que exatamente a Janete falou lá na tribuna, da falta de médico para as municipalidades. Existe um projeto bem inteligente, não onera a municipalidade, os cofres públicos, e é de fácil implantação, tá? Constitucionalmente ele é possível, porque já foi passado para advogados constitucionalistas para ver se é viável, porque muitas vezes é fácil falar de projeto, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, se é viável ou não, realmente é uma questão muito discutível, né? Mas esse projeto vai ser apresentado e aí vocês em breve vão ter uma novidade, né? Não vai mais faltar médico de forma nenhuma. E a outra é a forma de como é dispensado os medicamentos aqui no nosso município, né? Se o sujeito precisa de um medicamento fora do período de atendimento das UBSs, o cidadão fica sem. Se ele fica doente numa sexta-feira à noite, ele vai ter que procurar uma UBS na segunda-feira de manhã. Então é meio complicado, né? Quem tem posses e pode comprar, adquirir, é uma situação. Quem não tem que implorar, se humilhar, né? Porque é um direito que ele tem, mas ele tem que se humilhar para vizinho, para o próprio farmacêutico, perguntando se pode, né, ficar devendo aquilo. Então é uma humilhação desnecessária e nós vamos acabar com esse problema, tá bom? O terceiro projeto fica muito comprido, vamos falar numa outra oportunidade, tá bom?
Outro parlamentar suplente que tomou posse foi Rodrigo Hiroshi, do PP. Ele assumiu a cadeira do vereador Lucas Sanches, que também está em licença. O vereador suplente do PP, Rodrigo Hiroshi, foi empossado como parlamentar durante os trabalhos da sessão ordinária de 30 de outubro. Ele vai atuar no Legislativo enquanto durar a licença do vereador Lucas Sanches, recém-eleito prefeito municipal. Rodrigo Hiroshi, também conhecido como Rodrigo Minoro, é feirante e pretende atuar defendendo o setor. A gente tem o projeto da Feira Limpa, né, que a gente vai apresentar aqui na Câmara, e tem o projeto, um decreto do nosso prefeito Guti, que nós feirantes não está aprovando esse decreto dele. Então é uma das grandes oportunidades que nós temos hoje, né, como vereador, discutir isso aqui no nosso plenário. Quero agradecer ao Lucas Sanches pela oportunidade que ele me deu, que eu sou o primeiro suplente hoje do PP, ele como vereador eleito pelo PP, ele me deu essa oportunidade. Agradeço muito você, Lucas, muito obrigado, tamo junto e boa prefeitura para você, que Deus te guie muito bem nessa sua jornada aí como prefeito. No último dia 4, a Comissão de Ética realizou uma reunião preliminar para análise de 2 casos que envolvem parlamentares da Casa. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Guarulhos foi acionada para analisar 2 representações que envolvem vereadores. A primeira reunião do grupo aconteceu no dia 4 de novembro e contou com a presença de 4 dos 7 integrantes. O presidente da comissão, Lauri Rocha, do PSD, explicou o teor das representações em pauta. Nós iniciamos uma comissão ética sobre 2 representações, uma é da vereadora Janete, contra o vereador Rômulo, e uma outra é do munícipe Kaique Macarte, contra o vereador Lucas Sanches. Ela se acha que foi ofendida pelo vereador Rômulo, com palavras e tal, inclusive ela acha que julgou também a mulher, que ela também atacando, na época estava em fase de eleição, também dificultando a eleição dela, que ela estava em outro partido, e essas coisas. Então é mais uma casa de quebra só de decoro por parte do vereador. E com relação ao Lucas Sanches, vereador, com referência, ele fala de fake news, eles falam de rachadinha, eles falam de... São 3 itens, e outra é da parte de uma agressão que houve e tal. No encontro, os parlamentares foram informados sobre o conteúdo das representações e tiveram liberado o acesso à documentação. A próxima reunião foi marcada para segunda-feira, 11 de novembro. Tem uma vasta documentação aqui, abri para todos os vereadores analisarem durante essa semana, por isso que estou dando um prazo de 1 semana, e aí sim a reunião será feita novamente com 7 membros para vermos se esses processos eles correrão normalmente, ou verificando se há indícios ou não, a comissão vai julgar, e aí se achar que vai se tocar em frente, aí sim serão nomeados relatores e tocaremos em frente. Guarulhos poderá ter o dia e a semana da cantata de Natal. O projeto que prevê a celebração foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião de 4 de novembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisou 5 projetos. Os vereadores deram parecer favorável à proposta que inclui o dia e a semana da cantata de Natal no calendário de eventos da cidade, mas o texto sofrerá ajustes por meio de substitutivo. O projeto é de autoria do vereador Pastor Anistaldo, do Mobiliza. A comissão emitiu ainda parecer contrário a 2 propostas de origem parlamentar, pois não são de competência do Legislativo. A que institui o programa Remédio em Casa e a que trata de vagas preferenciais em estacionamentos e zona azul para pessoas com fibromialgia. Além disso, os vereadores mantiveram o veto total do prefeito ao projeto que possibilita diligência em imóveis nos casos em que o contribuinte pede revisão ou retificação do lançamento de IPTU. A comissão já havia dado parecer contrário ao projeto por invadir a competência do prefeito quanto às questões administrativas. Os vereadores também discutiram o projeto da prefeitura que unifica os cargos de assistente de gestão pública e de agente de administração, especificado pelas letras de A até G, sob a denominação de agente de administração com os níveis de A até G.
Os vereadores ouviram as reivindicações de um grupo de agentes de administração sobre os possíveis impactos da unificação dos cargos sob aspectos legais, financeiros e relativos à carreira. Os parlamentares decidiram enviar ofício ao Executivo solicitando esclarecimentos sobre o projeto. Um projeto que prevê reserva de vagas em serviços e obras públicas municipais para pessoas em situação de rua recebeu o aval da Comissão de Direitos Humanos nesta semana. A Comissão de Direitos Humanos aprovou 5 projetos na reunião ordinária do dia 4 de novembro. Uma das propostas reserva para pessoas em situação de rua 2% de vagas de trabalho geradas por meio de contratos de licitação para serviços e obras públicas municipais. Os beneficiários devem estar cadastrados e assistidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. A presidente da comissão, a vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, elogiou a proposta do vereador Gilvan Passos, do Republicanos. Ele cria um trabalho para as pessoas vulneráveis e ligadas com várias limitações ou condicionantes importantes, que sejam pessoas de rua que estejam acompanhadas. Eu acho de uma dignidade muito grande, porque as pessoas de rua não precisam só de abrigo, mas precisam de dar condições para que eles retornem à vida de cidadão. Por isso eu destaco. Também receberam parecer favorável às seguintes propostas. O programa Remédio em Casa, apresentado pelo vereador Sérgio Magno, do Republicanos. A contratação do serviço de Wi-Fi gratuito para os usuários das unidades de saúde de Guarulhos, de autoria do vereador Leandro Dourado, do Solidariedade. A distribuição de pão francês na merenda de escolas públicas da cidade, de autoria do presidente da Câmara, Tiziano, do PSD. E alterações na lei do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com a inclusão de 2 conselheiros, um representante da Subsecretaria de Políticas para o Idoso e outro da sociedade civil. O projeto é de autoria da Prefeitura. 4 projetos de lei foram aprovados durante a sessão ordinária realizada dia 4 de novembro. Uma das propostas prevê prioridade no agendamento de exames e fisioterapia a pacientes com doenças degenerativas ou que sofreram AVC. Em sessão ordinária realizada na segunda-feira, dia 4, a Câmara de Guarulhos aprovou 4 projetos de lei durante a ordem do dia. 2 deles já foram votados em segundo turno. É o caso de um projeto apresentado pelo vereador Pastor Anistaldo, do Mobiliza. A proposta prevê prioridade no agendamento de exames e fisioterapia a pacientes com doenças degenerativas ou que sofreram AVC. Outro item aprovado em segunda votação foi elaborado por Wesley Casaforte, do PSB, e inclui a chegada do Papai Noel de helicóptero no calendário oficial de eventos do município. Com aprovação em segundo turno, ambos os projetos seguem para sanção ou veto do prefeito. Ainda na ordem do dia, outros 2 itens foram aprovados em primeira discussão e votação. O primeiro deles, apresentado por Carol Ribeiro, do MDB, cria a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil. O último item aprovado é de autoria do vereador Danilo Gomes, do Republicanos. O projeto quer garantir iluminação adequada nos abrigos dos pontos de ônibus da cidade. Esses projetos ainda dependem da votação em segundo turno. Já no grande expediente da sessão, foi aprovado um requerimento e 6 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. O grafite poderá ser usado na revitalização de espaços públicos de Guarulhos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico avaliou a fusão de 2 projetos sobre o tema. Espaços públicos grafitados podem se tornar comuns em Guarulhos. Em reunião dia 6 de novembro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico aprovou a fusão em um único projeto de 2 propostas que tratam da política municipal de revitalização de espaços públicos, como viadutos, pontes, muros e calçadas, por meio do grafite e do muralismo. As propostas unificadas são dos vereadores Rafael Acosta, do PSB, e Maurício Brinquinho, do PT. O presidente da comissão, vereador Dr. Lércio Sandes, do União Brasil, destacou a importância da iniciativa.
quem caminha ali pela 23 de Maio e outras avenidas da capital, você vê arte dessa natureza. Nós temos até uma pessoa renomada, o Cobra, que poderia também fazer algo na nossa cidade. Eu penso que o projeto de lei encaminhado pelos colegas vereadores vai de encontro a essa ideia, e por que não a gente avançar e trazer pessoas renomadas, não só trazer as renomadas, mas incentivar os jovens, as pessoas da cidade a seguir o mesmo caminho. Então eu sou favorável ao grafite e por essa razão, junto com os demais colegas, deve me parecer de forma positiva para que dentro de em breve ele seja votado e venha se tornar lei na cidade. Os parlamentares emitiram parecer favorável a mais 4 projetos. A política guarulhense pró-artesanato, apresentada pelo vereador Luiz da Sede, do PSD, a proposta que obriga a Sabesp a ressarcir a prefeitura com dinheiro ou mão de obra por danos causados ao asfalto e calçadas, de autoria do vereador Romildo Santos, do PSD, o substitutivo ao projeto que trata das normas para instalação e funcionamento de parques de diversão em Guarulhos, de autoria do vereador Leandro Dourado, do Solidariedade, e a proposta que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica Municipal, apresentada pelo vereador Lucas Sanches, do PL. A comissão rejeitou o projeto que institui a plataforma digital informativa das empresas estabelecidas em Guarulhos, por entender que não cabe à Prefeitura manter informações dessa natureza em site público. Em sessão ordinária, dia 6 de novembro, o Legislativo guarulhense aprovou 3 projetos. Um dos destaques é a criação da Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil. A Câmara de Guarulhos realizou a sessão ordinária de número 64 nesta quarta-feira, dia 6 de novembro. Durante a ordem do dia foram aprovados 3 projetos, um deles já em segundo turno. A proposta, apresentada por Carol Ribeiro, do MDB, cria a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil. Caso seja sancionada pelo prefeito, essa semana será organizada entre os dias 23 e 29 de novembro. Os outros 2 projetos aprovados ainda dependem de votação em segundo turno. O primeiro deles foi elaborado pela vereadora Sandra Gileno, do PSDB. O projeto cria um banco de dados para armazenar o perfil genético de pessoas em situação de rua sem documentação e falecidas em condição de indigente. O outro item aprovado em primeira votação é um projeto de resolução da mesa diretora alterando o regimento interno do Legislativo. Ainda durante a ordem do dia, foi mantido um veto parcial do prefeito no projeto da vereadora Karina Soutur, do PSD. A proposta permite que gestantes possam escolher o parto cesárea a partir da 39ª semana de gravidez, ou que possam receber analgesia caso escolham o parto normal. O veto atinge apenas a obrigatoriedade do município em colocar placas informativas sobre a lei nas maternidades e hospitais. Já no grande expediente da sessão, foi deliberado um projeto de lei para análise das comissões permanentes do Legislativo. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima.